Vemos um episódio que aconteceu e que inclusive tem sido alvo aí de algumas pregações, algo que tem aparecido na internet, né? De pessoas que se assentam sobre alguma coisa e dizem que aquilo ali vai ser abençoado, se baseando num texto que mostra que os ossos de Eliseu, que é um cadáver dos ossos de Eliseu ressuscitou. Vamos ver isso aí lá no segundo livro dos Reis, no capítulo número 3, versículo número 20. Segundo livro dos Reis. Projetar, acho que vai pegar o som agora, não pegar. Se desliga o som, deixa só ali o computador e a gente prossegue assim. Bom, segundo livro dos Reis, capítulo número 3, versículo número 20. Está sendo projetado agora, a gente pode acompanhar conosco através da projeção também. Segundo Reis, capítulo 3, versículo 20, aproveita. Quando nós nos referimos ao livro dos Reis, livro das Crônicas, são livros, então nós falamos segundo Reis e não primeiras Reis, porque se refere a livros, então está no masculino, então segundo Reis. Segundo Reis, capítulo 3, versículo 20. Onde a palavra de Deus nos diz assim: depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiam a terra à entrada do ano. E sucedeu que, estando alguns a enterrarem um homem, viram uma dessas tropas e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. Logo que ele tocou os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Amados, esse texto ele não tem poder inerente aos ossos de Eliseu, que os ossos de Eliseu eram poderosos, que nós devemos, que nos ossos dos apóstolos ou nos ossos dos santos há um poder, mas na verdade o texto tem a intenção de mostrar que o Deus de Eliseu vivia ainda que Eliseu estivesse morto. Então as pessoas elas associavam a ação de Deus à atuação do seu profeta, só que agora o seu profeta havia falecido, mas as pessoas diante do exército sírio que se aproximava, elas titubeavam, elas ficavam pensando, será que aquilo que Eliseu disse vai se cumprir? Eliseu havia dito que Israel venceria a Síria, alcançaria a vitória sobre a Síria, mas de repente Eliseu morreu. Será que vai se cumprir de fato? O profeta estava morto, será que Deus ele vai atuar? Então Deus ele mostra que continua atuando, mesmo que o profeta esteja morto, porque Deus não depende de profeta, Deus não depende de nós, Deus ele atua independente das nossas limitações. Então o texto tem esse objetivo, o objetivo de mostrar que Deus vive, ainda que nós morramos, e Deus atua, tá certo? Ou seja, o milagre não foi efetuado pelo, mas foi uma intervenção divina para mostrar que o Deus de Eliseu vivia, mesmo que o profeta se houvesse reduzido a um monte de ossos. Além disso, serviu para reforçar diante do rei de Israel a credibilidade do que disseram o profeta antes de morrer, isto é, Israel alcançaria vitória sobre a Síria, como nós falamos. Então nós podemos perceber que, na verdade, embora o episódio os ossos de Eliseu, a intenção não é essa. Nós sabemos que o homem não tem poder. Então, por exemplo, se há alguém, um homem de Deus, que faleceu, se eu tocar no seu túmulo, isso não vai me fazer receber bênçãos, como algumas pessoas acabam pensando. O povo de Israel, por ter muito contato com as nações pagãs, eles tinham essa tendência. Tanto que foi necessário que o corpo de Moisés desaparecesse para que eles não cultuassem o corpo de Moisés.
Então nós vemos que objetos poderosos, na verdade, em todos esses casos, o papel dos objetos na execução dos milagres bíblicos tinha um caráter simbólico. Tanto que eles são usados para realizar milagres que estavam relacionados à natureza do objeto. Passa mais um, por favor. Para curar mordeduras de serpentes. Usou uma serpente, tinha um caráter simbólico para associar ali. Vemos também que o sal é usado para purificar águas. Os hebreus, eles criam que o sal era um agente para purificar. Ossos para trazer vida, que está vivo. Então, ossos para trazer vida. E água do Jordão para limpar a lepra. Não era a água do Jordão que tinha poder. Não adianta nada você levar a água do Jordão para a tua casa, você pegar o sal ungido, você usar objetos, imagens para abençoar o seu lar, que isso não vai surtir efeito algum. Só podemos ser abençoados por Deus. Só Deus nos abençoa. O homem não pode nos abençoar. Deus sim. Por isso que a bênção araônica, Deus orienta que se faça assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te abençoe, porque eu não posso fazer isso. Bom, esses milagres foram milagres que nós não vemos serem repetidos hoje. Faça aí. Abrir rios, ressuscitar mortos, curar leprosos, cegos e aleijados, sanear águas amargas e limpar comidas envenenadas, são os objetos pessoais. São milagres que nós não vemos hoje. Não da maneira como acontecia naquela ocasião. Então, aqueles milagres eram milagres extraordinários, porque as pessoas que eram alvo dos milagres, elas precisavam crer. Naamã, ele veio lá de uma outra nação, então, em contato com Eliseu, ele crendo que era muita coisa, Eliseu vai e fala assim: olha, então você vai ali no Jordão, não vou nem falar contigo. Ele achava que era muita coisa, né? Vai lá no Jordão e se lava lá, que você vai ser curado. Ele, poxa, esse rio aqui, tanto rio melhor aí e tal. Então, tinha um caráter pedagógico também, para que a pessoa pudesse aprender, né, diante daquele acontecimento. Tudo com Deus tem propósito. A serpente de bronze, edificada lá no deserto, apontava para Cristo. O próprio Cristo, em João capítulo 3, ele fala: assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado. Ou seja, Jesus sendo crucificado para que as pessoas que crerem em Jesus, assim como aqueles que olhavam para a serpente eram curados, aqueles que creem em Jesus são curados da enfermidade maior da humanidade, que é o pecado. Então a ideia era essa. Não há essa história de objetos com poder miraculoso. Até porque, passa aí, o uso ele se limitou ao momento do milagre. Eliseu, após usar o manto de Elias, não há texto algum que mostre que Eliseu usava o manto ungido, que ele realizava milagres o tempo inteiro. Só aconteceu naquele momento. O manto não era poderoso. Deus sim é poderoso. Ele usou uma peça de vestuário normal. O sal, a farinha, o pedaço de pau que ele usou para fazer milagre foram tirados da vida normal e retornaram a ela para o seu uso. Eles não retiveram propriedade miraculosa alguma. Não há de poder para objetos, como se eu orasse aqui, o cantor cristão, e de repente ele ficasse com poder. Isso parece coisa de uma apresentação de mágico, né? O mágico faz ali, e agora isso aqui está poderoso, como se eu transferisse um poder para o objeto. Os objetos não podem ter poder. Ora, se nós não podemos ter poder, o poder pertence a Deus, como diz Salmo 62:11, como meros objetos construídos pelo homem podem ter algum poder? Objetos que, se eu pegar, não vai acontecer nada. Mas vamos prosseguir. Uma observação. Esse
foram ungidos nem abençoados. Quando as pessoas levam os lenços, levam os aventais de Paulo, pegaram lá sem Paulo saber, Paulo não orou por aqueles. A gente não ora por coisas, a gente ora por pessoas. Vamos orar por pessoas, não por coisas. O dia que o irmão chegar assim, pastor, ora pelo carro que eu comprei, não vou orar pelo carro que você comprou, eu vou orar pela sua vida, para que Deus te guarde, Deus te conduza. Então, em nenhum momento as pessoas oraram pelos objetos. Vamos orar pela cadeira. Nós podemos agradecer a Deus pela aquisição da cadeira, mas nós não vamos orar pela cadeira, porque a cadeira não é uma pessoa. Na Bíblia nós vemos orações por pessoas. Vemos orações de agradecimento por aquilo que havia sido recebido, mas não vemos transferência de poder para objetos. Isso é coisa do paganismo. Não tem nada a ver com o cristianismo. Então, eles passaram por uma cerimônia de consagração para que pudessem realizar o milagre. Não, até porque quem realizava o milagre era Deus. Eles foram instrumentos simbólicos para que uma mensagem fosse transmitida. Aí, como falamos, Eliseu não ungiu, nem consagrou pela oração o sal, nem Elias o fez com a sua capa, nem mesmo a serpente de bronze passou por uma consagração antes de ser erigida diante do povo envenenado pela serpente. Por isso, irmãos, não é correto nós orar por automóveis, por roupas. Nós não vamos orar por isso. Jamais irmão vai me ver orando por uma foto. Vou orar pela pessoa. Mas coisas desse gênero nós não fazemos porque não temos respaldo bíblico. Não há respaldo para nós orarmos por fotos. Irmão, encontra na Bíblia algum respaldo para orar por foto? Ah, pastor, mas naquela época não tinha foto, mas tinha pinturas, gravuras, pinturas de quadro, tinha desenhos, isso sempre houve quadros. Por que as pessoas então não oravam pelos quadros? Jesus nunca orou por quadros. Então nós não vamos orar por fotografias, nós vamos orar por pessoas. Por mais que a pessoa não esteja aqui, pastor, ora pelo meu filho. Qual o nome dele? Amém. Senhor, abençoa o filho da irmã fulana. Amém. Mas, pastor, toma uma foto aqui, ora aqui para foto do meu filho, tá? Não, vou orar pela pessoa, vou orar por foto, por chave, por carteira, por objeto algum. Vou orar pela tua vida. Então, assim que nós devemos entender, oramos por pessoas. Jesus sempre orou por pessoas, nunca orou por objetos. Bom, aí já falamos que o que fazia com que os instrumentos fossem utilizados para milagres era a ação divina, não a consagração dele por um profeta ou por um apóstolo. Era Deus quem agia, não era o profeta ou o apóstolo que orava ali, aquele objeto agora é um objeto abençoado. Mas aí pode surgir um questionamento utilizados no templo. Pastor, eles foram ungidos. Vamos ler o texto? O texto se encontra lá em Êxodo, capítulo 3. Acompanhar pela projeção. Onde diz assim, Êxodo 30, 22. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 ciclos, e de canela aromática a metade, a saber, 250 ciclos, e do cálamo aromático 250 ciclos, e de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras 1 litro. E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. E com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com sua base.
Assim santificarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Irmãos, o que é ser santo? Significa a palavra santo. Separado, né? Separado. Santificarás estas coisas para que sejam santíssimas. Separarás estas coisas para que de fato elas sejam separadas, separadíssimas, né, para o Senhor. Tudo o que tocar nelas será santo. Só quem fosse separado, só os sacerdotes poderiam tocar nela. Também o dirás para me administrar o sacerdócio. Só quem fosse separado poderia tocar naqueles utensílios. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro de semelhante composição. Santo é e será santo para vós. O homem que compuser um perfume como este, ou dele puser sobre um estranho, será extirpado do seu povo. Amados, santo significa separar. Os utensílios do templo, eles foram elaborados, foram construídos. Deus ordenou que eles fossem separados para uso exclusivo no templo. Eles fossem consagrados. Consagrado é diferente de ter poder. Consagrado é separado. Você separa para o uso exclusivo no culto. Esses objetos foram separados para isso. Como isso iria ocorrer? Houve uma cerimônia para que todos vissem. Foi derramado o azeite não tinha poder algum. O azeite foi derramado como símbolo da separação daqueles objetos. Olha, esses objetos serão separados. O próprio azeite era separado somente para o uso no templo. Falou assim, ó, não fica respingando esse azeite na cabeça dos outros não, meu irmão. Ó, quem sair respingando por ele vai ser estifado do meu povo. Para com esse negócio. Aí, ou seja, era só para o uso ali, só para aquele cerimonial, simbólico. O azeite não tinha poder. A ideia era separar os objetos para o uso específico no templo. Passa aí. O ato de dava-lhe um caráter sagrado, separado. Não podiam ser utilizados para outras finalidades senão no serviço ao Senhor. Teve um camarada que pegou e usou no banquete que ele estava servindo. Está lá no livro de Daniel isso aí, chamado Belsazar. Belsazar foi castigado do Senhor em seu banquete. Os irmãos confiram depois Daniel capítulo 5. Eram para uso exclusivo no templo. Para isso eles foram separados, santificados. Para isso foi derramado sobre eles o azeite, para que eles fossem usados exclusivamente no templo. Da mesma forma, hoje, nós temos objetos consagrados. Por exemplo, nós jamais vamos permitir que os nossos instrumentos musicais sejam utilizados numa festa do mundo, numa roda de pagode, num show de rock do mundo. Jamais vamos permitir isso, porque esses objetos eles foram separados para uso exclusivo no culto. Assim como os bancos da igreja, nós não podemos destruir aquilo que pertence à igreja, porque foi separado para uso exclusivo no templo. Nós não podemos fazer outro uso desse tipo de coisa, senão para o culto ao Senhor. Se não for para empregar na obra de Deus, não posso usar. É isso que Deus estava ensinando ao povo. Então, mostrando ao povo, através do derramamento do azeite, que aquele objeto ele era separado para uso exclusivo no culto. É só isso. Só que as pessoas confundem o ato de consagrar com a transferência de poder. Passa aí, por favor. O propósito da unção não é investir essas coisas de poderes especiais, e sim separá-las do seu uso comum para o uso no culto. Até porque
Na Bíblia não se encontra nem só nenhum exemplo de que objetos foram ungidos ou consagrados com a finalidade de abençoar pessoas. Não existe na Bíblia um texto que alguém ungiu um objeto para que esse objeto fosse e assim a pessoa fosse abençoada. Nunca houve, os objetos do templo nunca serviram para abençoar outras pessoas no sentido de transferir poder, transferir bênção, unção, não. Eles eram separados para o uso. Eles não foram, agora você leva aqui, sei lá, o sabonete da unção, a água ungida, ou a fitinha. Nunca houve isso na Bíblia, não há respaldo bíblico para isso. Esse é um ensinamento equivocado, um ensinamento que não é bíblico. Por isso que nós não fazemos. Ser consagrado não é só não ter poder, como nós falamos. O culto e o próprio templo são revestidos de um poder especial. Isso daí, infelizmente, que há um poder especial no templo. As pessoas acham, né, que aqui há um poder nessas paredes, tipo, as paredes são sagradas. Já pensou? A pessoa começa daqui a pouco a arrancar tijolo e levar para casa, né? Mas há uma ideia no imaginário popular de que há poder no templo. O templo tem poder. Amado, só há poder em Deus. O templo ele só tem um objetivo porque pessoas estão dentro dele. Se não houvesse pessoas, o templo ele perderia seu objetivo, sua razão de ser. O templo ele foi feito para abrigar pessoas, não para derramar poder sobre as pessoas. O templo é um prédio edificado e foi separado para uso exclusivo na obra de Deus, ou seja, ele foi consagrado. O templo é consagrado porque ele é separado para uso exclusivo na obra de Deus. E é importante que nós lembremos dessa relevância, o grau de importância que o Senhor atribui a essa separação. No templo, por exemplo, nós não vamos realizar aqui, por exemplo, botar uma mesa aqui e a gente comer aqui dentro, fazer as nossas refeições. Até porque é um lugar separado exclusivamente para o culto. Nós não vamos fazer esse tipo de coisa. Nós não vamos, por exemplo, afastar os bancos aqui e dançarmos quadrilha, sei lá. Não vamos fazer isso. Uso exclusivo no culto. O templo ele foi separado para isso. Então nós vamos cultuar. No templo é lugar de cultuar. No templo não é lugar de fazer lanche, não é lugar de chupar bala, chupar bala para depois. O templo é lugar de cultuar. Estamos aqui para cultuar, ele foi separado para que nós cultuemos. Só que na visão do povo, passa mais uma aí, o templo é visto assim. O templo é como se houvesse um poder emanando do templo. O templo é poderoso. Então, se eu entrar no templo, automaticamente Deus vai falar comigo. Deus vai falar comigo só se estiver no templo. Ainda que não tenha mais ninguém no templo, só eu, Deus está ali. Mas Deus, Ele quer habitar na vida de cada um, a oportunidade de ter acesso direto. As pessoas podem ter acesso direto a Deus sem precisar de mediadores, sem precisar de objetos. Você não precisa de um talismã para falar com Deus. Você não precisa de um cordão, você não precisa de um sabonete para Deus te abençoar. Deus não precisa disso, irmãos. Os irmãos acham que Deus precisa disso. E se nós vivermos num tempo em que não haja água, em que a água seja escassa e nós nos aproximamos, caminhamos para isso, um tempo em que não haja recursos naturais, não haja como fazer sabonetes, não haja como extrair sal grosso, como vamos viver então um tempo em que não haja água? Como as pessoas vão ser abençoadas pela água ungida? Então isso não faz sentido algum. Deus, Ele não precisa de objetos. Deus, Ele quer atuar nas vidas, não em objetos. Objetos vão ficar para trás. Agora as vidas, elas vão permanecer. Então Deus, Ele quer cuidar das vidas. Deus, Ele não quer usar objetos. Objetos quem usa somos nós. Você precisa usar uma tesoura, você precisa usar uma faca, um garfo. Você acha que Deus precisa dessas coisas? Você precisa. Agora Deus não precisa não. Você precisa pegar ônibus. Deus não precisa disso.
Deus não precisa de objetos. Quem precisa de objetos somos nós. Então, você dizer que Deus vai usar um objeto para te abençoar, meu irmão, estamos nos aproximando do catolicismo, que tem as imagens, tem a água benta, tem uma série de objetos que fazem esse papel. Mas nós não temos essa crença. A Bíblia não nos ensina assim. Então, para que vamos abraçar esse pensamento? Algum irmão quer fazer alguma pergunta? Fala. Isso aí que você acabou de falar aí, isso pra gente, esse negócio do tempo, pra gente, né? Mas pra pessoa do mundo, a gente não pode falar isso. Senão eu falo, então para que eu vou à igreja? Não, a gente pode... Temos que falar que no templo foi feito para nós estar cultuando a Deus. Isso. É um lugar que nós estamos lá reunidos, né? É o que nós temos que falar. Agora, aqui é um lugar que é ungido por Deus, é o templo. Ele é separado. Isso né? aí. É um lugar separado. Mas talvez eu não tenha me feito entender. Mas, irmãos, é o seguinte, não estou dizendo que aqui Deus não fale. Deus fala por quê? Porque há pessoas. Porque há pessoas. Se você entrar no templo vazio e achar que Deus vai falar contigo só porque você está no templo, você está enganado. Deus, ele fala através de pessoas. Por isso que Deus, ele concedeu dons às pessoas. Porque é através das pessoas que Deus fala. Deus não vai falar através de objetos. Ah, mas Jesus falou que as pedras clamariam. Poxa, Jesus está usando uma linguagem figurada. Pedra fala? Não fala. Jesus está usando uma linguagem figurada. Então, o templo, ele não pode ser visto como um lugar onde o poder se faz presente. Deus mora, né? Deus, Espírito Santo, ele habita em nós. Não, o templo é um lugar separado. É abençoado por Deus. Separado. O templo pode cair, tá, irmãos? Claro. Pode cair. Deus permitir. No Haiti o templo caiu, mas a igreja continuou. A ideia que nós temos que ter é essa, que a igreja são as pessoas. Isso não significa que nós não tenhamos que vir ao templo. Temos que vir ao templo sim, porque o próprio Jesus sempre esteve nos ajuntamentos. Jesus ia ao templo, Jesus ia à sinagoga, então Jesus nos deu um exemplo, porque esses locais eram os locais onde havia ajuntamento de pessoas. Agora, para a pessoa que não conhece a Cristo, nós vamos convidar a pessoa para ver o templo, e se ela perguntar, eu vou falar do mesmo jeito. Ó, o templo, ele não tem um poder em si, mas Deus é o Todo-Poderoso. E lá no templo, falamos de Deus. Então vamos comigo para você ouvir de Deus. E lá no templo está a igreja de Deus, aqueles que foram transformados. Nós vamos pregar a palavra, vamos te ensinar a palavra, e você vai estar conosco e vai sentir de fato a presença do Senhor. Agora eu vou dizer, olha, mas o templo em si não tem poder. Eu não posso dizer aquilo que a Bíblia não diz. Mas é um lugar abençoado por Deus, como aonde nós estamos. Mas em que sentido, abençoado? Por exemplo, nós estamos aqui, reunidos. Então, um lugar onde nós estivermos reunidos, ele está. Então, se nós estivéssemos reunidos na casa do irmão, por exemplo, Deus também estaria. É a mesma coisa. Mas aqui é um lugar apropriado para nós virmos para cultuar. É um lugar separado, né? Separado. Separado, para estar cultuando. Isso, é um lugar separado para o uso exclusivo do culto, né? A gente vai usar para o culto. Mas não é assim, aqui tem uma bênção e que lá na minha casa não tem. Não é para a gente pensar assim. Aqui nós temos a pregação da palavra, nós oramos juntos, e é bíblico, né? Nós é um lugar abençoado por Deus, porque nós estamos cultuando a Deus. Não, as pessoas são abençoadas, né? O lugar é separado. Ele não é abençoado, ele é separado. Porque as pessoas são abençoadas, entendeu? A ideia é essa. Não é que aqui há um poder, mas Deus está presente. Assim como se o templo cair, a gente se reunir no meio da rua ali, Deus vai estar presente. Agora, até então, o templo é o nosso lugar de reunião. Se o templo cair, nós vamos continuar nos reunindo. Nem que seja debaixo de uma árvore, a igreja continue, Deus vai estar presente. A ideia é escolhido para a gente estar cultuando a Deus. Então, por isso que nós tornamos que é um lugar abençoado por Deus, porque nós estamos
cultuando a Deus. Então, onde nós estivermos cultuando a Deus, Ele está. Isso. Agora, se nós sairmos, se a igreja fechar, o tempo permanecer, o prédio permanecer aqui, aí não tem nada de especial aqui, porque a igreja não está mais. Fechou a igreja, o governo mandou fechar o prédio. Nós não estamos mais aqui, então não há um poder nas paredes. Não há poder entre as paredes, mas eu quero dizer que há o poder entre nós. É onde nós estivermos reunidos, Deus está. Isso, a ideia é um tempo, isso que é reunido. Para os irmãos. Exatamente, é um tempo que está, nós estamos reunidos porque aqui a unção de Deus. Porque nós estamos aqui e Ele está sobre nós. Porque Deus, Ele usa Se nós falarmos para o irmão que a igreja não tem, aí não, mas nós temos que convocar eles, porque aqui nós... Então, mas eu não estou dizendo que nós não podemos convidar pessoas para vir. Temos que convidar as pessoas. Mas as pessoas geralmente não perguntam. Ninguém vai perguntar, só vou à igreja se você me disser se tem poder ou não tem. Aí eu falo assim, eu não posso dizer isso, vai lá, vem ver. Eu falo igual lá no Caribe, o anjo chama vem ver. Assim, vem ver. Mas tem muitas pessoas que falam, eu não preciso da igreja para estar cultuando a Deus. Não, mas aí, isso daí é um equívoco. Isso daí é um erro. Agora, isso não está relacionado ao fato das paredes não terem poder. Isso daí contraria aquilo que o próprio Jesus fez. Porque Jesus falou assim, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estarei presente. E a pessoa está vendo? Então não precisa ir à igreja. Mas o mesmo Jesus que disse, onde estiverem 2 ou 3, ou só tem um relato na Bíblia que ele está reunido com 2 ou 3. Nos outros relatos, Jesus está com as multidões. O menor número que aparece com Jesus são 12. Jesus sempre estava em ajuntamentos. Sempre estava. 3 elementos, até no outro dia pregando, falei com os irmãos, estão presentes ao longo da Bíblia quando o assunto é Cristo e seus discípulos. Liderança sempre está presente. Jesus era o líder, os apóstolos se tornaram líderes, sempre está presente. Outro elemento é o ajuntamento. O ajuntamento, sempre pessoas, pessoas e muitas pessoas sempre estiveram presentes quando o assunto foi Jesus e seus discípulos. E outro elemento foi um local do ajuntamento. Sempre, não é possível que não reunir em lugar nenhum. Tem um local de ajuntamento. Esse local hoje é a igreja, é o templo. A igreja somos nós, é o santuário. Fala. As pessoas fazem peregrinações às Monte das Oliveiras, Monte Sião. As pessoas vão lá buscar a bênção lá, entendendo que são lugares sagrados. Apareceu do Norte é um local que apareceu a santa. O pessoal vão lá para adorar aquele lugar. O que a gente precisa entender é que não existem lugares sagrados nem objetos sagrados. Lugares poderosos nem objetos poderosos. Não existe casa mal assombrada, não existe esse negócio. O que existe é Deus, o Deus que opera nos corações, esse Deus existe. Agora, lugares sagrados, lugares são lugares. A terra que eu trouxer lá da Palestina, lá de Jerusalém, não vai abençoar minha casa. De que adianta eu ter a terra lá de Jerusalém, um pozinho lá de Jerusalém na minha casa, se não tem Jesus no coração? Se não receber a Cristo como Salvador? De que adianta eu trazer a água do Jordão, se a água da vida, que é Jesus, não habita ainda no meu coração? Então não existem lugares sagrados. Se você trouxer a água do Jordão, terra de Jerusalém, isso de nada vai adiantar. Você vai associar com alguma coisa que aconteceu na sua vida, que normalmente as pessoas fazem. Vai associar, está vendo? Aconteceu isso aí porque eu peguei a terra de Jerusalém, a água do Jordão. Por isso aconteceu na minha vida. As pessoas têm essa tendência de fazer essas associações. Só que na verdade isso não tem relação nenhuma. A Bíblia não mostra
Meu irmão, me mostra um texto aí que Jesus pega um pedacinho da terra lá de Jerusalém e envia para outros povos, ou pega a água do Rio Jordão e manda para as pessoas. Nem os apóstolos fizeram isso. Ninguém fez isso. Por quê? Porque isso não tem poder. Assim como o templo, se eu arrancar um tijolo do templo e levar para casa, meu irmão, não vai acontecer nada. Você vai associar com alguma coisa lá, tá vendo? Agora eu consegui pagar não sei o quê porque eu trouxe um pedaço de tijolo lá da igreja. A gente pode fazer esse tipo de coisa, esse tipo de campanha para atrair pessoas. Isso é possível e funciona. E é fácil, muito fácil de fazer. Eu costumo citar o exemplo da caneta da unção. Eu pego a caneta da unção, deixa eu ver se tem uma caneta aqui. Caneta da unção. Com a caneta da unção você vai assinar a escritura da tua casa. Com a caneta da unção você vai assinar um cheque que vai ter fundo. Caneta da unção. Você vai preencher a prova e ser aprovado naquele concurso que você quer passar. Então vem aqui na frente, eu vou te entregar a caneta da unção, a qual foi orada incessantemente no cume do monte. Nós estivemos ali consagrando esta caneta ao longo de 24 horas, intercedendo, orando pela caneta, para que você possa ser alcançado pela bênção derivada desta caneta. Então vem aqui, eu te desafio a pegar esta caneta, e com essa caneta a tua vida vai ser abençoada. É fácil fazer isso. Não dá para fazer? Não Quase convence? fui aí na frente Convence. pegar a caneta. Pera aí. Aí ele fala comigo assim, cara, Valdomiro, você não conseguiu. Não conseguiu entender que mentira danada de cair. Então, Isso aí, nem queria falar também. Verdade, é. Quando eu fiz a cirurgia do joelho, uma pessoa, não sei de onde não, eu sei que mandaram para mim uns negocinhos quadradinhos, um paninho, feito pano, um negocinho escrito. Doutor, deixa eu ver se esse negócio aí de tal, esse de Valdomiro, aí mandando eu botar no joelho, ou botar dentro da minha roupa, né? Que eu ia ser abençoada dentro mesmo. Assim, de penal, eu falei, não vou fazer. Eu peguei, joguei no lixo, porque eu não acredito nessas coisas. Eu não acredito. Então, irmãos, Deus tem nos abençoado. Irmãos, eu nunca criei em objetos abençoados, nunca criei em lugares poderosos, nem pessoas poderosas. Desde que aceitei a Cristo, eu creio em Jesus. E clamo a Ele quando tenho as minhas dificuldades. Clamo a Ele quando necessito. Eu não preciso de intermediário, não preciso de objeto. Preciso de objeto para outras coisas, mas não para receber bênçãos do Senhor. Jesus, Ele nunca colocou isso como obstáculo. A Bíblia diz que se pedirmos alguma coisa, o Senhor, segundo a sua vontade, Ele nos atende. 1 de João, capítulo 5, versículo 14. Segundo a vontade de Deus, Ele nos atende. Nós não temos poder, é a vontade de Deus que é o referencial. Não há poder no homem. Se alguém te ensinar isso, você fala assim, meu pastor falou que não é assim não, me mostrou na Bíblia, hein? Conversa com ele lá para você ver. Então, poxa, a gente precisa ter em mente que muitas coisas são criadas pelo homem. Alguns não têm até mesmo a esperteza, né, de querer oferir lucro, outros sim. Mas o fato é que são ensinos equivocados. Não crê nesse negócio não. Se o irmão tiver alguma dúvida ainda sobre isso, o irmão procure o seu pastor. No próximo estudo a gente vai estar falando, nós falamos sobre objetos ungidos. No próximo estudo nós vamos entrar em objetos amaldiçoados. Aí é o outro lado da moeda, que tem um monte de gente também que tem medo de um monte de coisa. Ai meu Deus, não sei o quê. Teve uma vez lá em Cardoso Moreira, que teve uma irmã que olhou para Bianca, que estava com um cordão, ó. Tira esse cordão do demônio, não faça isso com a tua vida, estou trazendo maldição. Então nós vamos tratar de coisas desse gênero. Fala.
Então, às vezes pessoas com base, por exemplo, o camarada chega e senta em algum lugar e fala que ele é um homem de Deus e sentou naquele lugar vai ser abençoado. Porque ele se sentou ali assim como as pessoas tocaram nos ossos de Eliseu. Só que isso é um absurdo. Com o meu corpo eu não posso abençoar ninguém. Quem abençoa é Deus. Eu creio nisso, porque a Bíblia me mostra assim. Não inventei isso. Só que às vezes é difícil de crer nisso, porque você liga a televisão o tempo inteiro e fala justamente o contrário. Então é muito difícil de crer nisso. Você, poxa, acho que o pastor está errado. Poxa. Só que não há justificativa bíblica para crer do outro jeito. Você tiver algum texto que você, pastor, eu estou em dúvida nesse texto, você traz para a gente, não tem problema. A nossa intenção aqui não é esconder os textos. Esse texto aqui a gente não pode falar, não esconder ele. A intenção não é essa, a intenção é esclarecer. Então traz um texto mais complicado, mais problemático que você achar, que a gente conversa, não tem problema. Porque a Bíblia não dá respaldo algum para esse tipo de crença e prática. Mas quem crê nessas coisas está pecando? Olha, a pessoa está trilhando um caminho enganoso. A gente precisa ter uma ideia melhor a respeito do pecado. Né? Porque o pecado, ele tem o seu aspecto geral, né? O pecado original, que é o pecado cometido por Adão e Eva como representantes da humanidade, que foi transferido para nós. E tem as atitudes pecaminosas. Essas atitudes pecaminosas, elas continuam conosco mesmo depois que nós aceitamos a Cristo, embora nós não tenhamos mais prazer no pecado, que mudou a nossa postura. Só que essas atitudes, elas não vão me levar para o inferno. Eu já aceitei a Cristo, eu não tenho prazer no pecado, mas continuo sendo pecador. Sabe por quê? Porque eu peco, porque eu sou pecador. É igual a laranjeira, ela dá laranja porque é laranjeira. Então o peco faz parte da natureza. Então a gente tem que tirar um pouco da mente, eu fiz isso, estou no céu. Fiz aquilo, estou no inferno. A minha visão tem que ser o seguinte: isso que eu estou fazendo agrada ou desagrada a Deus? Muitas pessoas que aderem a esse tipo de crença ainda não receberam a Cristo como Salvador. A maioria, na verdade, porque são atraídas, porque as massas vão. Né? Então as massas, todo mundo vai, então a pessoa vai, é o poder, eu preciso. Ela está preocupada com a bênção, ela está desesperada, ela precisa de uma solução para o seu problema. Então é nesse ponto que eu vou. Se eu quero atrair essas pessoas, eu vou nesse ponto. Você que está passando por uma enfermidade terminal, você que o médico falou que não tem mais jeito, vem aqui agora. Vem aqui agora que eu vou passar na tua cabeça o óleo preparado do Monte das Oliveiras, ungido, Monte das Oliveiras. E você vai receber a tua bênção. Ainda imposto a voz, né? E falo de uma maneira, e vai acontecer, vai ser agora. Não, é agora. A pessoa, ela vai que a pessoa precisa disso. A pessoa precisa dessa motivação. Olha, você vai receber. Se você não receber, é porque você não tem fé. Aí é a minha garantia, né? É a minha garantia. Se não receber, é porque não tem fé. Vai acontecer aqui, é o homem de Deus que está te falando. Vem aqui, e agora? E tem aquelas, né? Tem aqueles movimentos. E agora nós vamos ver o poder de Deus vai se manifestar. Aí você não, então você não tem fé. Tem que ter fé. Então, essas pessoas, a maioria são inocentes. Eles vão com sinceridade, querendo buscar a solução para os seus problemas. Eles acabam focando em Deus. Eles perdem o foco. É o objeto que tem poder, é a água que tem poder, é a areia que veio da Palestina, não sei da onde, não sei de que, é a arca, entendeu? Aí perde o foco de Deus e aí fica praticamente como os católicos, que acreditam mais e mais. Eles perdem o foco da vida cristã, Jesus. Nós temos que manter o nosso olhar em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Só que quando eu começo a olhar para essas coisas, eu não quero mais saber de Cristo, porque eu tenho a caneta da unção, eu tenho o sabonete ungido, eu tenho o sal grosso, eu tenho a arruda, eu tenho essas outras coisas. Então Jesus não é mais tão interessante.
Os próprios valores. Eles começam a acreditar no homem e Na coisa, né, no e objeto. nem lembra que, né, esquece de Jesus. Eu prefiro entender que essas pessoas elas estão enganadas, elas precisam ser esclarecidas porque muitas deixam de ser salvas porque não querem saber do evangelho de fato, querem saber do poder que elas podem receber. Então, atrás daquilo que eles querem, não aquilo que necessitam, né? É verdade. E o que a pessoa mais precisa, poxa, tem gente, sinceramente, tem gente que na verdade que ela mais precisa não é uma cura física, precisa da cura da alma. E a gente sabe disso. As pessoas, elas estão tão iludidas, estão tão enganadas. Esse dia foi no Rio, levou um monte de gente, chegou lá, tinha milhões de pessoas. Para esse pregador famoso aí pôr a mão. As pessoas acreditando que a mão dele tinha poder. Ele nem olhava para a cara das pessoas. As pessoas passando e olhando assim, ó, para trás. Eu vi no canal. Tinha que ser ele. Ele. Quem tem o poder? Ele. Exatamente, não é Deus. Por que As que pessoas orou em casa, né? estão adorando ele, não está adorando a Deus, vão lá por causa dele. É. Uma coisa horrível. Fala. Quando... O que ele fazia aqui? Não, por que você não pensa aquele que bate para a e você não cai? Marcos Pereira, Marcos Pereira. O poder está no tradutor. Eu não entendo aquilo. Sabe por quê? Porque já fez aqui, já fez aqui. Mas Deus ele Jesus veio para reerguer o homem, né? O próprio Jesus, quando se deparou com alguém que estava caído, né? Um homem enfermo há 38 anos, ele disse: levanta-te, toma tua cama e anda. Jesus ele veio para reerguer as pessoas. Cair não faz sentido algum. Para que você vai cair? Não tem razão de ser, não tem propósito. Entendeu? Assim, eu não estou questionando dizendo que o camarada é do diabo, não estou dizendo nada disso não, tá, irmãos? Só estou dizendo que essa prática é errada. É isso que eu estou dizendo. Não tem respaldo bíblico. Só isso. Quanto a pessoa, eu já não posso dizer. Não conheço. Porque ele botou Deus como criador. Eu tenho dinheiro na minha patada do nome de Deus caminhando. Eu não tenho dinheiro agora, não. Ele criou Deus, né? Mas eu vou dar seu dinheiro. Aí deixa eu ter uma sorteira. Teve alguém que Aí, olha só. Aí eu fui lá para receber o 50 e foi me deu. Eu fui lá atrás dele e ele não, depois sumiu. Aí eu não via mais irmão. Quando vinha ele ficava olhando aquele foco na cabeça do sangue levando, eu caminhando de manhã, se pudesse abrir um buraco que tinha dentro. Eu falei, eu sabia que não estava quando ele botou Deus como criador. Ainda bem que eu não tenho chamamento da Assembleia de Deus. Se fizesse. inclusive quarta ainda bem. Irmãos, antes da gente finalizar, a gente só deixa eu fazer uma observação. Realize esses estudos. Nós não temos aqui a intenção de fazer com que os irmãos estejam arrumando briga com pessoas de outras igrejas. A intenção não é essa. Eu jamais fico arrumando problema com pessoas de outras igrejas. Jamais. Inclusive, quando alguém de outra igreja quer tirar alguma dúvida comigo, eu falo assim, pergunta ao pastor. Porque se eu prestar uma informação a essa pessoa, ela vai dar dor de cabeça para o pastor dela.
porque eu vou falar diferente do que ele está ensinando lá. Então a nossa intenção aqui não é essa. Nossa intenção é esclarecer. Só que aqui eu sou pastor, né? Então eu não posso deixar de ensinar aquilo que a Bíblia diz. Então o que a Bíblia diz, eu vou ensinar. Agora, o que em outra igreja, né, a pessoa está ensinando, não fica arrumando briga com ninguém, não discutindo e tal. Mas isso não. Isso aí, né? A gente não está aqui para... O tempo que a gente estaria gastando, de repente, debatendo com outras pessoas, a gente poderia estar evangelizando, proclamando a palavra àqueles que não conhecem. Então a gente não tem que gastar tempo em discussões infindáveis, né? A pessoa vai falar do respaldo dela e tal, tudo bem. Agora aqui a gente ensina, né, o que a Bíblia diz. A gente não vai ensinar outras coisas. Tá bom, irmãos? A Vanessa queria falar só a última, só para a gente fechar. Fala. Deixa. Tá bom. Então nós vamos orar. A gente já passou do horário. Vamos orar. Na semana que vem a gente vai falar sobre objetos amaldiçoados. Aí vamos... Não é. Porque a gente traz convidado, eu ia trazer uma semelhança hoje aqui. Mas aí às vezes causa problema. Eu até... Depois eu vou até prestar uma... Não, e o cara é meu amigo, uma orientação à igreja. O cara é líder da igreja. Como é estudo, vai de frente com outras denominações. Então não é bom trazer... Não, eu quase trouxe. O cara é... Eu vou ficar aqui pisando em ovos, né? É que o cara é líder da igreja. Inclusive, esse cara é líder da igreja. Aqui, ó. Não é bom, não. Ele falou, pô, vou lá comigo. Domingo vai ser uma bênção. Mas ele faz faculdade aqui, traz o pessoal e fica aqui dentro do ônibus de 6h30 até 10 horas. Aí eu falei, pô, vou dar uma fazer uma visita para a nossa igreja. Você me pega aqui? Eu falei, eu pego, é só que eu estou sem carro hoje. Tem que orientar as pessoas. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, meu Deus, te glorificamos porque o Senhor nos conduziu nesta noite. Obrigado, Pai, porque pudemos aqui, Senhor, destacarmos, ó Deus, pontos importantes da Tua Escritura. Aprendemos mais, Senhor, a respeito da maneira como devemos nos portar, a respeito, Senhor, das práticas que devemos observar. Ó Deus, então, em nome de Jesus, que o Senhor continue, Pai, nos conduzir ao longo de cada estudo, de cada encontro, Senhor, para que cresçamos na Tua presença. E que usemos este conhecimento, Senhor, para nosso crescimento individual, para robustecermos a nossa fé. Não para entrarmos em debates infundáveis, mas utilizemos, Senhor, nossas forças para anunciarmos o Evangelho. Meu Deus, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti, Pai, que Tu nos leves agora em segurança para os nossos lares, que Tu nos guardes, Tu nos livres de todo mal. Ó Deus, é o que Te pedimos e desde já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, continuem a orar pela irmã Gessi e por toda a família do falecido irmão José Eugênio. Vocês carecem da nossa oração e da nossa visita também. Estejam visitando, né, dando esse apoio, até porque nesse período inicial aí, a fragilidade é muito grande. Precisam do nosso apoio, tá bom, irmãos? Então, não esqueçam, uma oração silenciosa, nós damos uma pausa neste momento, tudo prossegue até o retorno de Cristo.